Bom, pessoal, nesse último vídeo da série sobre wireless, eu quero voltar um pouquinho e falar do seu roteador residencial. Pô, mas você já falou disso em 2 vídeos, né? E você mostrou nos 2 vídeos como mandar, por exemplo, a conexão do cara para um DNS e se falsificar. Realmente, se você for pensar só por esse lado, né, os 2 vídeos que eu mostrei anteriormente, todos envolviam o DNS estar na máquina Kali Linux. É claro que eu poderia ter mostrado, por exemplo, na configuração do router, aqui ó, estou na configuração de um router aqui, mostrar como, por exemplo, você poderia fazer uma rota estática e direcionar a rede para passar para dentro do Kali. Só que isso fica um problema. Qual que seria o problema? Você ainda precisaria da sua máquina Linux próxima. Então, existem algumas soluções que o pessoal usa hoje em dia para o seguinte: o seu próprio equipamento ser capaz de fazer todo o processo de wireless hacking. Então, por exemplo, de quebra, você não precisar de uma máquina à parte. Tá? Bom, quais são as opções então que existe hoje? Você tem o Kali NetHunter, aqui eu vou falar só como exemplo, tá? Mas eu vou chegar daqui a pouco no ponto que eu quero. O Kali NetHunter é como se fosse uma versão do Kali Linux, para ser instalado em tablets, smartphones, etc. Ele traz alguns tipos de ataques focados em dispositivos móveis, como ataque a dispositivos NFC e outros. Então, isso aqui seria uma coisa móvel, poderia levar com você para qualquer lugar. Também não precisaria do seu PC. O problema é que o alcance das antenas. Tem como você colocar uma antena externa, mas não é das melhores. E a gente falou que para ganhar a condição de corrida, ou seja, para você forçar os clientes a conectar no seu Access Point, no seu Evil Twin, não pode ser um dispositivo com sinal fraco. Uma outra opção que o pessoal também busca muitas vezes é você usar algum computador portátil, ou seja, alguma coisa pequena, você pode levar para qualquer lugar também, mas que não seja necessariamente um tablet, um smartphone. Um bem famoso que o pessoal costuma utilizar, tá, é um Raspberry. Nós temos hoje o Raspberry Pi 2. Então aqui ó, é um computadorzinho, você pode comprar ele junto com o case. Tá? Como, pelo menos na época que eu estou fazendo o vídeo aqui, apesar dele estar sendo vendido por $35, você está achando, ele está chegando bem carinho aqui no Brasil. Então, se vier no Mercado Livre aqui, por exemplo, bem que o Mercado Livre não é muita referência não, mas só para exemplificar o que eu quero dizer. Se vier no Mercado Livre aqui, ó, e pesquisar quanto que está custando um Raspberry desse aqui, aí varia, mas está na faixa dos R$200, R$239, R$259. Só de comparação, vou pesquisar esse roteador aqui, ó, que é o que eu usei para fazer os testes. Igual eu falei, a ideia é você pegar um router na sua casa que está parado. Você não está usando ele para nada, você trocou o seu roteador por um outro qualquer e aquele cara estava parado. Então aqui, ó, tem versões desse cara aqui que custam R$99, isso nesse modelo. Modelos mais antigos, igual esse que eu estou acessando aqui, ó, WR340G, é mais barato ainda. Mas enfim, o que vai adiantar para mim eu ter um roteador se eu preciso de um computador então para me completar um ataque wireless? A ideia que eu tive antes de demonstrar, né, utilizando o próprio router, o que a gente fez antes foi basicamente o seguinte: vir na configuração de DHCP, né, e mandar na hora que a máquina pegasse aqui o DNS aqui, ser o DNS da nossa máquina. Está até configurado aqui. Mas e se eu substituísse todo o sistema operacional do meu router por uma versão do Linux? Imagina, se o meu router se tornar o próprio computador, eu posso conectar nele e instalar o Wirecrack, instalar o Airbase, ou seja, eu já tenho um dispositivo que já tem antenas potentes, que é próprio para aquilo, e eu posso utilizar ele. Então, existe como você fazer isso. Eu vou demonstrar aqui. Eu fiz isso. Eu tenho 2 roteadores aqui. Eu tenho esse WR340 e o outro que é o 840. Eu instalei já um sistema nele chamado de OpenWRT. Talvez muitos de vocês até já conheçam. Ele atualmente está na versão 15
ele evoluiu bastante nos últimos anos e recentemente eles adicionaram a possibilidade de incluir o wirecrack nos pacotes. Então você pode usar ele como uma ferramenta completa de teste wireless. Como é que ele vai funcionar aqui? É interessante ler bastante a documentação dele aqui antes de você fazer, tá? Porque tem alguns detalhezinhos, algumas coisas que tem que prestar atenção, mas basicamente você procura aqui, ó, na tabela de dispositivos o seu dispositivo. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui TP-Link. Vamos filtrar aqui e mostrou todos os dispositivos TP-Link aqui que ele tem suporte. No meu caso foi isso aqui, ó, WR841ND. Tá? Aí aqui tem a página do dispositivo. Embaixo do seu roteador, normalmente tem a versão dele. Aí aqui embaixo, ó, você tem aqui as versões. O meu, no caso, foi essa versão 8 aqui, ó, que eu tava falando. Aí eu baixei uma imagem de firmware. Olha lá, ele tem um arquivo .bin. Baixei isso aqui para minha pasta de downloads. Vou mostrar aqui rapidinho aqui, ó. Vim aqui. Então aqui, ó, eu baixei ele aqui para minha pasta de downloads. E o que eu fiz com ele? Como é que eu instalei ele no meu roteador? Como é que eu substituí o sistema que vem no roteador com ele? Eu simplesmente vim na configuração dele aqui, ó, em System Tools, tá? Firmware. Vim aqui, selecionei ele. No caso, eu não vou selecionar nesse aqui, que é outro modelo, né? Eu simplesmente selecionei esse cara aqui, tá? Ele atualizou tudo e quando ele reiniciou, tá? Ele, na documentação lá do OpenWRT, depois você dá uma lida, o que ele faz? Ele habilita um servidor Telnet para você conectar, tá? No endereço IP 192.168.1.1. Depois que ele habilita o servidor Telnet, você tem que conectar lá, escrever passwd para você colocar uma senha por root. Aí ele desabilita o Telnet e habilita o SSH. Aí você pode conectar no SSH. Eu já conectei lá e habilitei, troquei o endereço IP, tudo bonitinho. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, OpenWRT D-Link. Estou conectando lá via PUT. Vamos pegar aqui, ó. Aí aqui, ó, vou fazer login aqui como root e com a senha que eu coloquei nele aqui. Só aumentar um pouquinho o tamanho dessa janela aqui para permitir que vocês enxerguem melhor o que eu estou fazendo. Vou colocar um tamanho 16 aqui, bem grande. Aplicar. Então, olha só. Isso aqui eu estou conectado no roteador. Isso aqui atrás que tinha antes, que a gente fez no vídeo anterior nele, né? Os vídeos para trás não tem mais. Agora ele está com um sistema Linux mesmo, tá? Próprio para ele. Então já configurei uma interface wireless dele aqui, tudo bonitinho. Então o gerenciador de pacotes dele é o APKG que ele usa. Então eu dei um APKG update para atualizar e baixei a instalação do wirecrack. Ele tem a opção de instalar o wirecrack. Instalei esse cara aqui. Ele veio aqui para dentro de overlay. Overlay, upper, user, SBIN. Olha lá. Instalou a Airbase, a AirPlay, a Airmon, Aerodump. E não só isso. Tem vários outros pacotes aqui. Então você pode agora fazer o seu roteador ser também um próprio servidor DNS. Em vez de encaminhar para o DNS de outra máquina, seu próprio router pode ser um servidor DNS. Tá? Tem outras coisas que você pode fazer aqui. Tem mais opções agora para você incrementar o DHCP dele. Enfim. E outra coisa que é bacana, ele vem com uma interface gráfica também. Se você não quiser mexer aqui no Shell para instalar os pacotes, para mexer com tudo isso aqui, você acessa o endereço IP dele. Olha lá, ele vem com uma interface gráfica chamada Lucy. Uma das recomendações que eu mostro isso aqui é pelo seguinte, não só por questão de ataque, você fala, pô, mas você está mostrando mais uma maneira de realizar um ataque e tal. Não, isso aqui torna o seu roteador também muito mais seguro, porque o OpenWRT ele não foi feito para ataque.
Eu que estou mostrando aqui, né, que usando o Wirecrack você poderia focar e utilizar ele em vez do Kali. Mas ele tem um firewall e um IDS embutido aqui muito bom. Se você vier aqui, ó, nas configurações de firewall aqui, ó, ele implementa várias configurações super úteis de firewall, desde iptables até alguns, né, alguns sisteminhas de IDS implementados voltados para wireless. Ele tem muita coisa bacana que dá para você fazer aqui, Fire IPv4, Fire IPv6, né? Aqui na rede, ó, lá, ele mostra as interfaces direitinho, ela mostra que eu estou conectado, tem uma porta LAN, estou conectado numa outra rede wireless. Aqui, ó, tem a configuração do DNS DHCP que você pode fazer. Então é muito bacana. E aqui tem o gerenciamento do software. Aqui, ó, alguns softwares que tem aqui. E aqui você vê a lista de todos os softwares disponíveis. Olha o exemplo que eu falei aqui, ó. Wirecrack. Pode ver que ele ocupou memória praticamente inteira minha aqui, né? Sobrou 60K. Mas aqui, ó, tá lá a versão, tudo bonitinho. Então, fica a dica aí, eu acho muito bacana o OpenWRT, tá? Tanto para a parte do Pentest, quanto para você usar realmente como uma ferramenta de segurança extra para tornar o seu roteador mais seguro. Ele suporta muitos modelos, vale a pena vir no site aqui, dar uma olhada e brincar um pouco com eles também. Ok, pessoal? Fica a dica então, espero que vocês tenham gostado desse módulo, me despeço de vocês aqui. Até mais!